Se você é um entusiasta dos esportes de combate, sempre assiste eventos como o UFC e você tem uma vontade grande de começar um esporte, mas não sabe por qual começar, esse conteúdo é para você. Hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência direta com esportes como jiu-jitsu, muay thai, kickboxing, boxe e MMA e mostrar um pouquinho aqui dos prós e cons de cada esporte para que você possa tomar a sua decisão de por onde começar e qual desses aí você vai se aventurar primeiro. Vamos nessa? Antes de eu começar o comparativo, já deixa o seu like aqui para esse conteúdo alcançar mais pessoas e o algoritmo entender que ele tem relevância bacana para você e para quem você conhece. Então deixa aqui o seu like. No ano de 2016 foi o momento no qual meu irmão mais velho, o Lucas, ele começou a fazer jiu-jitsu. E ele falou, bora lá, cara, você vai gostar, vamos lá, vai igual o UFC, que eu assistia com ele, né? Foi nesse momento que eu comecei a ir com ele. E no começo tava tudo muito desorganizado, principalmente na questão da minha rotina. Por isso eu acabei fazendo ali um pouquinho, daí parava um ano, aí fazia 6 meses, parava mais um ano. Não fui muito constante. Até que no ano de 2021 eu ajustei alguns ponteiros e aí de lá pra cá, né, já são aí 4 anos vivendo e existindo em várias artes marciais. E eu consegui de fato fazer, caber na agenda, bonitinho e compor aí, né, a minha visão aí de projeto de vida que eu estou construindo. Eu vou falar um pouquinho disso aqui para você também nesse vídeo. Então, antes de você de fato escolher entre jiu-jitsu ou muay thai, boxe, MMA, que seja, você tem que ter claro a sua agenda para comportar essa atividade nova e o seu objetivo com esse esporte. A agenda, porque se você não se organizar ou para acordar mais cedo, ou para fazer uma pausa ali em algum momento da tarde, ou para no período noturno você fechar a agenda, não trabalhar, não ter clientes, não levar demandas para casa. Se algo não mudar na sua agenda, na sua rotina, você não vai conseguir manter esse esporte na sua vida. Então você tem que realmente priorizar, né? Você tem que realmente colocar ele ali na sua lista de tarefas diárias para ele ser algo que religiosamente todos os dias, segunda a sexta, você vai fazer. Em relação ao objetivo, é importante você ter essa visão assim, eu vou começar tal esporte só como hobby, só porque eu gosto, não tenho objetivo mais específico que isso. Ou eu quero fazer para emagrecer, para meter o shape, para ficar mais forte, para ter mais autoconfiança, ou até mesmo para você se aventurar em competições amadoras, que foi o que eu fiz aí depois de algum tempo. Então, por que é importante você ter isso claro? Porque se você não tiver isso claro, você vai se comparar, se medir com a régua dos outros. Você vai ver o pessoal que já está lá um monte na sua frente, que já faz há anos o esporte, e você vai pensar, mas eu nunca vou ser bom assim, eu nunca vou ter tal coisa, eu nunca vou fazer o chute igual fulano. E isso, se você fizer também, desmotiva e você possivelmente vai até parar de praticar esse esporte. Bom, dito isso, podemos ir agora para o nosso comparativo aqui, os nossos prós e cons dos principais esportes aí que eu pratiquei nos últimos anos. Lembrando que eu vou citar aqui nesse vídeo de jiu-jitsu, muay thai, kickbox, boxe e MMA. Vou fazer um parêntese para o judô, porque eu não pratiquei judô, mas vou fazer um parêntesezinho para o judô, porque é muito difundido no Brasil também. E eu não vou citar outros esportes de combate, o karatê, krav maga, não sei o que mais, o golpe secreto dos Himalaias, dos monges que dá o golpe mortal na garganta, porque eu não fiz nada disso. Então eu só vou citar aqui coisas com as quais eu tive uma experiência ou direta ou indireta. Começando então pelo jiu-jitsu, ou também conhecido como a arte suave. O jiu-jitsu foi o primeiro esporte de combate que eu tive contato na minha vida e ele tem duas principais modalidades. Tem o jiu-jitsu gi e o jiu-jitsu no gi. Ou seja, gi, né, no japonês é o kimono, né? E o jiu-jitsu no gi é quando o pessoal treina a arte suave sem o kimono. O principal ponto forte do jiu-jitsu, o principal com do jiu-jitsu é que é uma arte marcial democrática, que beneficia aí muitas vezes o cara que é menorzinho, né? O homem, a mulher que é mais baixinho, mais magrinho, mais mirradinho, digamos assim. E não existe aquela mesma desvantagem que existe em outros esportes, por exemplo, como o boxe, o muay thai, o kickbox. São artes marciais que se você pesa 60 quilos e você for ter um combate com uma pessoa de 90 quilos, você vai estar muito complicado. E já no jiu-jitsu não. Se você pesa 60 quilos, você é baixinho ali, tem, sei lá, 1,65, 1,70 e você for mais graduado, se tiver uma certa experiência, você consegue se defender de uma pessoa de 90, 100 quilos, 100 e poucos quilos, usando técnica e não força. Então essa eu acho que é a principal ponto legal do jiu-jitsu, é isso, que é a técnica acima da força.
Outro ponto legal é o altíssimo gasto calórico de um treino de jiu-jitsu. Pode parecer que não, né? O pessoal fica ali deitado ali no chão. Os dois únicos pontos negativos, dois cons que eu vou botar aqui pro jiu-jitsu são o investimento inicial, que você vai ter que comprar ali um kimoninho, uma faixa, que vai variar ali de 300 a 400, 500 reais. E o segundo ponto é que o jiu-jitsu, pô, ele é top para um versus um para um. Ele é a melhor arte de todas nesse ponto. Mas, a partir do momento que você tem dois combatentes, digamos assim, você tem que se defender de dois, o jiu-jitsu ele já não é mais a abordagem ideal para isso. Mas, novamente, né, são situações que provavelmente a maioria das pessoas nunca nem vai passar. Um breve parêntese agora sobre o judô, tá? Nunca treinei judô, mas eu tenho algum mínimo conhecimento de judô, porque muitos dos meus colegas do jiu-jitsu vieram do judô. Ele é uma escola que geralmente, né, costumeiramente, o pessoal tem um foco muito mais forte nos fundamentos. Então a galera do judô, geralmente, eles sabem até os nomes de todas as pegadas e as posições, as quedas, né? Eles sabem o ogoshi, o sotogari, o kataguruma, né? Que é coisa que o pessoal do jiu-jitsu, alguns sabem, mas a maioria aí não tem esse mesmo foco nos fundamentos. E também, outro ponto forte do judô, que é um com forte aí, é que eles são mestres em quedas. Então, se você pegar um cara do judô e um cara do jiu-jitsu, que eles têm o mesmo tempo de judô e jiu-jitsu, e eles começarem ali a lutinha em pé, o cara do judô, muito provavelmente, ele vai dar um quedão no cara do jiu-jitsu. Uma vez que a luta foi pro chão, já, né, dá uma equilibrada ali, mas, né, o pessoal do judô é mestre em quedas. E os únicos dois parênteses que eu faço aí do lado dos cons do judô são que, é um esporte que, cara, todo mundo que eu conheço fala que tem um impacto muito forte nos joelhos. O segundo, que uma vez que eles chegam no chão, eles estão muito mais limitados que outra arte, como o jiu-jitsu, por exemplo. Em pé, o cara do jiu-jitsu e o cara do judô, ele tá gigante. No chão, o cara do jiu-jitsu fica gigante pra cima do cara do judô. Eu já treinei com pessoal faixa marrom, faixa preta de judô. Uma vez que eu tô ali, né, com as costas no chão ali fazendo uma guardinha, né, ou me posicionando, eu já tô na minha zona de conforto, eu já consigo ir pra lá e fazer o que eu quiser com o judoca. O boxe, também conhecido como a nobre arte, é uma arte marcial que vai ter aí apenas socos, né? Então muita gente não entende muito bem, né, qual é a diferença do boxe pro kickbox, pro muay thai. Basicamente, boxe é só soco, pés no chão o tempo todo e soco ali, né? Então golpes retos ali, jab direto, cruzado, upper, né, hook, são apenas usando as mãos ali, né, para golpear o oponente. E aí, nos prós do boxe, eu gosto de falar que ele é um esporte de entrada, né, digamos assim. Então o boxe ele já é muito menos assustador para quem tá chegando agora no mundo das lutas, porque você botou ali duas luvinhas e fez aqui, ó, né? Então ele é mais, né, o esporte de combate ali de entrada. O segundo ponto legal dele é que ele tem um menor investimento que as demais artes, né, para você começar. Muitas vezes você vai comprar ali um par de luvas, vai gastar ali, né, 200, 300 reais no máximo para ter uma luvinha ali basicona para começar a treinar. Você compra ali a sua bandagem, né, muitas vezes você encontra também bandagem por 20, 30 reais na internet. Então é um investimento menor, né, quase que a metade dos esportes com kimono. Dois únicos pontos negativos que eu vou ressaltar sobre o boxe são que, ele é um esporte menos eficaz, digamos assim, para defesa pessoal, porque ele, ao mesmo tempo que você, no 1 para 1, o jiu-jitsu é mais forte que o boxe, ao mesmo tempo, o boxe você não usa as pernas. Então você está deixando de usar metade do seu corpo para se defender, dependendo apenas de duas armas que você tem aqui. Então nesse quesito ele acaba deixando um pouco a desejar. Não quer dizer que um cara que é muito bom de boxe não consegue apagar um jiu-jiteiro na porrada. Consegue. Mas é aquela coisa, se as duas pessoas estão no nível mais ou menos parecido ali e o jiu-jiteiro grudou no boxeador, cara, boa sorte pro boxeador. Ele tá encrencado. E o segundo ponto negativo do boxe, digamos assim, é que ele trabalha menos músculos, né? Então, novamente, eu vou estar usando aqui a parte superior do meu corpo muito, né? Muito intensamente, mas as minhas pernas, por mais que eu uso muito sim no boxe, tá? Não tô falando que não usa bastante joelho, gira bastante quadril, mas em comparação com esportes como o kickboxing e Muay Thai, que a gente chuta um monte, dá muita joelhada, chute baixo, chute alto, tem uma movimentação completamente diferente do boxe, a gente acaba utilizando de forma mais intensa o corpo inteiro, né? Também no jiu-jitsu usa muita perna, então são três esportes aí que a gente vai usar mais, né, a parte inferior do corpo que o boxe. Agora sim, vou falar um pouquinho de Muay Thai e Kickbox, e são duas artes, tá? Já de cara, já vou falar que são artes muito parecidas, né?
com algumas pequenas diferenças, mas os dois, Muay Thai e Kickbox, a gente fala de socos e chutes, então a gente vai usar a parte superior e inferior do corpo. O bacana, que eu gosto muito, né, do Muay Thai e do Kickbox, é que eles são boas artes marciais para atuação em situações, né, de 1 para 2, né? Então se tem 2 pessoas ali me oferecendo perigo, o Muay Thai e o Kickbox eles têm muito mais recursos para lidar com isso do que o Jiu-Jitsu, por exemplo. No Muay Thai e no Kickbox eu posso dar um pisão frontal na primeira pessoa, me defender da segunda, daí me preocupar com o primeiro de novo e ir trabalhando. No Jiu-Jitsu, no Judô eu já não tenho mais isso. No boxe, como eu não uso as pernas, eu fico muito mais limitado também e eu perco um ganho de distância que o Muay Thai e o Kickbox me dão por conta das pernas. Aí alguns pontinhos negativos aí de ambos, né, do Muay Thai e do Kickbox. A gente tem um investimento em equipamento também, assim como a gente tem no Jiu-Jitsu e no Judô, de comprar o kimono e a faixa. Só que no Muay Thai e no Kickbox a gente tem luva, bandagem, caneleira e muitas vezes o protetor bucal, né, para quem faz o sparring, né, que é a lutinha, né, a luvinha desses esportes. Então ao todo ali acaba ficando um investimento parecido com o do Jiu-Jitsu e do Judô. Outro ponto é que são os hematomas infinitos, né? Não tem como. Se você luta Muay Thai ou Kickbox, você sempre vai ter algum roxinho ali, ou na canela, ou na coxa, ou um roxo no olho, ou um arranhado. Não tem como. Antes de eu falar do último esporte da lista, que é o MMA, eu só queria esclarecer um pouco sobre a diferença da prática, né? A principal diferença do Muay Thai para o Kickbox é que no Kickbox amador, digamos assim, ali no treininho do dia a dia, o pessoal do kickbox, eles vão dar socos e chutes, eles não vão utilizar o cotovelo e eles vão utilizar muitas vezes a joelhada apenas em situação de competição, né, que são as regras ali que a gente fala que são as regras do K1. Então, na competição amadora de kickbox, você tem joelhada, mas você não tem cotovelada. Ou seja, muitas vezes no dia a dia eles vão ficar muito bons em socos e chutes e não vão treinar tanto assim joelhada, né? Como o pessoal do Muay Thai treina muito, e não treinam cotovelada. Já o Muay Thai, a gente fala que é a arte das 8 armas, né? As 8 armas do Muay Thai, porque a gente usa as 2 mãos, os 2 cotovelos, os 2 joelhos e as 2 pernas, né? Até eu pratico mais o Muay Thai, eu sou mais graduado no Muay Thai. O Muay Thai, ele bate em menos volume com mais dano, e o kickboxer, ele bate com muito volume, né? Um pouco menos de dano, mas com um volume absurdo, um gás absurdo, eles chutam melhor também. Por último, falar agora do MMA, né? Que vem do inglês Mixed Martial Arts, ou seja, artes marciais mistas. O MMA, né? Para quem não sabe, ele nasceu ali na difusão ali do UFC, no comecinho dos anos 90, quando você fez ali uma rinha de artes marciais, né? Eles fizeram igual os filmes do Van Damme ali dos anos 80, fez ali o cara do jiu-jitsu contra o cara do boxe, contra o cara do kickbox, contra o cara do karatê, contra o cara do muay thai, o cara do sumo. E nessa brincadeira, os atletas da época ali dos anos 90 para o começo dos anos 2000, eles foram vendo assim, cara, que legal. Então eu que sou aqui o cara do wrestling, eu vi ali aquele cara do jiu-jitsu ganhando de todo mundo, então eu vou me aprimorar no jiu-jitsu também, vou treinar as duas coisas. Aí daqui a pouco o cara do Muay Thai pegou e fez o mesmo, o cara do Kickbox fez o mesmo, e aí a gente foi nascendo uma nova geração, uma nova raça, né, de artistas marciais, que foi o pessoal que misturou várias artes em uma só, e assim nasceu, né, digamos assim, o que a gente chama hoje de MMA. O MMA ele acaba sendo algo que não é para iniciantes. Se você está ali, né, começando no mundo das artes marciais, querendo começar a treinar alguma coisa, e aí você sempre assiste o UFC, acha lindo, acha incrível, fala assim, vou treinar então logo de cara já o MMA, que aí eu fico bom em tudo. Não, não funciona. Você tem que ter paciência, não dá para passar o carro na frente dos bois. Tem que primeiro, né, então, deixa eu treinar uma arte de trocação, depois um jiu-jitsu, e aí depois de ali 2, 3 anos, você vai começar a se aventurar no MMA. Para fechar, vou deixar agora 5 perguntinhas agora para você se responder aí, né, fazer aí para você mesmo. Pergunta 1. Qual dessas artes marciais que eu citei agora, que eu apresentei, mais te interessa? Essa é a pergunta mais importante de todas. Pergunta 2. Qual desses esportes você pode fazer com os seus amigos? Às vezes eu tenho um irmão que faz uma arte marcial já, eu tenho um melhor amigo que treina alguma coisa. Terceira pergunta, qual desses esportes você tem disponível mais próximo de onde você trabalha ou estuda? Então muitas vezes você mora ali, na mesma quadra que você mora, tem ali uma academia. Pergunta 4, qual dessas artes marciais está disponível para você na sua cidade num horário que encaixa com a sua agenda?
Pergunta 5, não menos importante, qual deles, cabe no seu bolso? Observação extra, caso você queira fazer vários esportes desses. Não tem problema você fazer vários, tudo que você precisa é definir a ordem cronológica. Então, por exemplo, se eu estou interessado em começar a fazer o jiu-jitsu e o muay thai, e aí eu não consigo fazer os dois juntos, não tem problema. Conforme você for ajustando a sua agenda, ajustando a sua vida, e você conseguir encaixar um segundo esporte, você coloca o segundo esporte. Dica importante é essa, faz primeiro bonitinho ali um esporte, e conforme você for conseguindo encaixar, você coloca o segundo esporte. Se você curtiu esse conteúdo, já deixa aqui o seu like aqui embaixo, encaminha para o seu amigo que você quer que venha treinar junto com você, e sexta-feira que vem tem mais conteúdo, eu te vejo do outro lado.